Graças a Deus a todos. Amém. Quero dizer que é um grande privilégio estar com vocês aqui nessa noite novamente. Obrigado, irmão. A convite novamente do meu amigo de infância, André, sua família, pastor Carlos, Débora, quero dizer, pastora Elizabeth. Sou muito grato a Deus pela vida dessas pessoas. Sou grato a Deus pela vida de todos vocês aqui nessa noite. E rogo que o Senhor venha a falar aos nossos corações por meio da sua palavra, como foi dito aqui, que a sua palavra é santa, a sua palavra é viva, e ela sempre fala aos nossos corações. É a voz de Deus falando aos nossos corações. Então, meus irmãos, sem mais delongas, gostaria de convidá-los a abrir o texto bíblico na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Amém. Todos acharam? Amém. Amém? Misericórdia. Vamos lá. Diz assim o texto bíblico. Gostaria que todos pudessem lê-lo juntamente comigo. Vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Podem se assentar. Meus queridos, quando Paulo se dirige à igreja de Corinto, ele tinha em mente tratar de alguns problemas que tinham lá naquela igreja. Toda igreja tem problemas, não é verdade? Mas essa igreja aqui de Corinto, ela especialmente tinha bastante problema para tratar. Não é à toa que em inglês, essa carta de Paulo é a carta de Paulo aos Corinthians, tá? Então não é à toa que tem bastante problema, tá bom? Brincadeira. Mas um dos problemas que estava tirando a paz ali daqueles irmãos ali na igreja de Corinto era a questão da ressurreição. Alguns haviam falado ali na igreja de Corinto de que os mortos não ressuscitam. E aí Paulo, ele começa a tratar ali com os coríntios a respeito desse tema, e aí ele termina justamente esse assunto falando isso que a gente acabou de ler. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Mas é interessante que ele começa falando, portanto, quer dizer, ele está falando, por essa causa, meus amados irmãos, sede firmes, mas por causa de quê? Por que nós devemos ser firmes? E aí é o que nós vamos estar vendo nessa noite. Mas antes, eu gostaria de convidá-los a uma pequena palavra de oração. Podem ficar assentados mesmo, mas eu gostaria de convidá-los a se juntar em oração comigo. Aleluia. Pai nosso, graças te damos, Senhor Deus, pela tua santa palavra em nosso meio. Nós não somos dignos, ó Deus, de nada das tuas mãos bondosas, mas pedimos que em nome de Jesus venhas a iluminar o nosso coração nessa noite. Que o Senhor venha falar, Senhor Deus, por meio da tua palavra aos nossos corações, abre o nosso entendimento e resplandeça a tua glória, Senhor Deus, nos nossos corações, e assim sejamos iluminados, ó Deus, e sejamos assim conformados à imagem do teu Filho Jesus. Recebe a glória para si, faz o teu reino avançar e seja conosco nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome do Santo Filho do Senhor, Santo Filho Jesus. Amém. Vamos lá, meus queridos. Então, por que se envolver na obra do Senhor? Primeiro motivo. Aí em 1 Coríntios ainda, 1 Coríntios 15, lá nos versículos 1 e 2, olha o que Paulo vai falar. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então o primeiro motivo que Paulo dá para que nós nos envolvamos no trabalho do Senhor é que pela fé no Evangelho de Cristo nós somos salvos. Então quando nós somos salvos por Cristo, então nós temos um motivo mais do que suficiente para nos envolvermos com a obra do Senhor. Porque que motivo você quer mais para se envolver com a obra do Senhor do
que pelo fato de você ter sido salvo da condenação eterna. Isso já deve servir, isso eu já poderia parar minha pregação aqui se eu quisesse. Porque só o fato de você ter sido salvo pelo Senhor já é motivo suficiente para você ter toda a motivação para se envolver na obra do Senhor. Amém. Então, uma das coisas que Paulo fala aqui para os coríntios, estavam sendo desencorajados por aquelas pessoas que diziam, olha, não existe ressurreição, isso daí é coisa da invenção. O que Paulo está falando é que vocês foram salvos. Vocês foram salvos pela fé no Evangelho. E ele vai expor o que é o Evangelho. Olha no versículo 3, logo na sequência. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Paulo está expondo aqui qual é o Evangelho que salva. O Evangelho que salva é o Evangelho da cruz. O Evangelho que salva é o Evangelho da morte e ressurreição de Cristo. Então, quando nós cremos nesse Evangelho, colocamos a nossa confiança, não nas nossas boas obras, mas no mérito daquele que morreu e ressuscitou, eu tenho a salvação e a vida eterna. Então, essa é a motivação para eu me envolver no trabalho da obra do Senhor. Porque Cristo me salvou pela sua cruz, pela sua morte e pela sua ressurreição. Olha lá, sem perder aí o capítulo 15 que nós estamos tratando, olha lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Os irmãos sabem aqui, quem já me conhece, sabe que eu gosto de dar uma pequena passeadinha pela Bíblia enquanto nós estamos pregando. Então, lá no capítulo 2 de Efésios, versículo 8, 9 e 10, é um texto muito conhecido e eu gosto muito desse texto porque ele mostra para mim que a coisa maravilhosa que Cristo fez por mim. Olha lá, Efésios 2, 8 a 10, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus queridos, Deus te salvou, Deus te remiu, Deus te trouxe para o seu reino, para que você trabalhe e dê frutos, frutifique para o avanço do reino de Deus. Ele não te salvou simplesmente para você ocupar um lugar no domingo em um banco numa igreja. Ele te salvou para você dar frutos dignos de arrependimento, uma vida de santidade, uma vida de entrega, uma vida de envolvimento na obra do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, que se envolvem, colocam os ombros na obra do Senhor. Mas eu incentivo a todos vocês aqui nessa noite a que cada vez mais se envolvam na obra do Senhor. Porque se nós fomos salvos por meio da fé em Cristo, fomos salvos para frutificar para o avanço do seu reino. Somos salvos para frutificar no avanço do seu reino. Então, meus queridos, se você já foi salvo por Cristo, se disponha ao trabalho na sua igreja, participando das programações e do serviço na expansão do reino de Deus, na pregação do Evangelho, no evangelismo, em missões e nas orações em favor da igreja também, porque a igreja precisa também das suas orações. Às vezes nós achamos que se envolver na obra do Senhor é você, sei lá, vir aqui, né, pregar ou você servir como obreiro, enfim. Mas é você se envolver em oração também pela igreja do Senhor. Se envolver, ter um compromisso de oração, de fé pela igreja do Senhor. Então, o primeiro motivo que Paulo dá aqui para nós nos envolvermos na obra do Senhor é porque nós fomos salvos por Cristo. E se você já foi salvo por Cristo, meu irmão e minha irmã, se envolva na obra do Senhor. Pegue firme na obra do Senhor. Porque não há nada melhor do que você trabalhar para um Senhor tão maravilhoso como o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há riqueza maior, não há privilégio maior. Hoje pela manhã, antes da reunião de oração, lá na minha igreja, eu dirijo a reunião de oração pelas manhãs ao domingo. E eu vi lá o chão da nossa igreja, precisava passar uma vassourinha lá, né? Isso é normal, a gente às vezes precisa, né, passar uma vassourinha lá. E eu como diácono, né, mais do que ninguém. E aí eu fui, comecei a varrer a igreja, e eu estava pensando, que privilégio que Deus me deu de poder servir aos meus irmãos, servir a igreja de Cristo. Porque um dia eu estava morto nos meus pecados. Um dia eu estava morto nos meus delitos, eu estava afastado da presença de Deus.
mas Deus teve misericórdia de mim. Deus me salvou e agora Ele me deu o privilégio de servir os meus irmãos na igreja. Que coisa maravilhosa! É melhor o quê? É melhor você passar 1000 dias nas tendas da perversidade ou um dia só na presença da glória de Deus, como foi cantado aqui? É melhor passar um dia varrendo a igreja de Cristo do que 1000 dias nas tendas da perversidade. Então, se Deus te salvou, se envolva na obra do Senhor. Amém. Segunda coisa, agora volta lá em 1 Coríntios 15. A segunda coisa que Paulo menciona para trazer os coríntios ali novamente ao entendimento de que eles precisavam se envolver no trabalho, é porque por meio da ressurreição de Cristo, nós temos motivo para crer e trabalhar. Olha o que ele fala aí, 1 Coríntios, versículo 12, 15, versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E ele continua falando, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Meus queridos, olha só o que acontece quando eu tiro uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, que é a ressurreição de Cristo. Eu não tenho mais motivo para crer, simplesmente. Porque se Cristo não ressuscitou, então quer dizer que os mortos não ressuscitam. E se os mortos não ressuscitam, é vã a nossa fé. Para que eu estou aqui nessa noite pregando? Para que os meus irmãos aqui trabalham de dia e de noite pela igreja de Cristo? Para quê? Se os mortos não ressuscitam, eu não tenho motivo para trabalhar aqui, eu não tenho motivo. Como ele próprio vai falar daqui para frente, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se a minha esperança se encontra apenas nessa vida, não tem motivo nenhum para eu trabalhar. Mas os mortos ressuscitam. Amém. Amém. Quem crê que os mortos ressuscitam aqui, levanta a mão. Amém. Amém. Os mortos ressuscitam, porque Cristo ressuscitou de fato. Cristo ressuscitou dos mortos, Ele está vivo, Ele se assentou ao lado de Deus, intercede pela sua igreja, e nós somos a sua igreja. Então, se nós somos a igreja daquele que ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Amém. Glória a Deus. E glória a Deus por isso, porque se Cristo ressuscitou, eu tenho outro motivo mais forte ainda para trabalhar na obra do Senhor, para me envolver na obra do Senhor. Porque Cristo ressuscitou, logo o meu trabalho não é vão. Logo eu sei que eu serei recompensado por o meu esforço, pelo meu sofrimento, pelas minhas lágrimas, por todo momento que eu me dediquei no avanço do seu reino. Eu sei que eu serei recompensado, porque Cristo ressuscitou e eu ressuscitarei com Ele também no último dia. E se eu creio que Cristo ressuscitou e Ele é meu Senhor, eu vou ressuscitar com Ele. Eu vou. E você vai ressuscitar com Ele também. Amém. Então, meus irmãos, isso é mais do que um motivo para nós crermos, e não só crermos, mas nos envolvermos no trabalho do Senhor. Lá no último capítulo de Mateus, olha lá, Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, olha que declaração maravilhosa que ele dá aos seus discípulos. Os discípulos tinham sido dispersos, Cristo havia sido crucificado alguns dias antes, Cristo havia sido martirizado, e os discípulos tinham sido espalhados. E aí quando eles são retornados, que eles veem o seu Senhor ressuscitado, olha o que ele diz lá em Mateus 28, 18. Olha o que ele diz. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
Que promessa maravilhosa, meus irmãos. Cristo ressuscitou e Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se Cristo ressuscitou e está comigo todos os dias, que maior motivo eu preciso para trabalhar e me envolver na obra do Senhor? Não preciso de mais nenhum motivo. Cristo está comigo. Cristo ressuscitou e mesmo que eu sofra perseguições, mesmo que eu morra por causa do Evangelho, eu sei que eu receberei a herança da coroa da vida eterna naquele dia. E eu tenho mais do que motivos para me envolver na obra do Senhor. Meus irmãos, hoje nós temos tantos missionários aí fora, dedicando e entregando as suas vidas para o Evangelho. Nós temos lá na nossa igreja, nós temos um trabalho que nós enviamos alguns missionários para um país chamado Guiné-Bissau. Não sei se vocês sabem onde fica na África. E lá em Guiné-Bissau, o povo lá é muito pobre, lá é uma situação muito precária. Mas o que motiva os nossos irmãos a deixarem o seu conforto aqui do Brasil, a deixarem as suas casas, deixarem suas famílias e irem lá para aquele país para pregar o Evangelho para aquelas crianças, jovens, adultos que tanto carecem do Evangelho do Senhor? O que motiva isso? É a promessa da vida eterna, é a promessa da ressurreição. E se você crê, meu irmão, nessa mesma promessa, se envolva também, se dedique. Coloque os seus ombros debaixo da obra do Senhor, porque esse é o motivo de você ter sido chamado ao Evangelho de Cristo. Então não tema, meu querido, não tema. Não tema se declarar cristão em meio aos descrentes, mas confie na obra que Cristo fez com você. Em você, por você, com você. Cristo fez uma obra na sua vida, mas hoje em dia nós temos visto tantos irmãos e irmãs que têm vergonha de declarar a sua fé em Cristo. Nós vemos às vezes alguns irmãos que quando chegam na universidade, ou irmãs que quando chegam no seu serviço ou na sua roda de amigos, eles têm medo de declarar-se cristãos, mas nós não devemos temer. Olha como Paulo ele fala, lá em 1 Coríntios, ele fala assim, que ele lutou com feras em Éfeso. Olha o que ele fala, no mesmo capítulo que a gente está lendo, lá de 1 Coríntios 15, ele fala assim, cadê? De um inimigo ser destruído. Ele fala, se Cristo não ressuscitou, cadê? Passagem aqui, achei. 1 Coríntios 15, 32. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Olha o que ele fala. Em Éfeso eu lutei com feras. Ele expôs a sua vida à morte. Ele não está falando de feras reais, tá? Ele não está falando que ele foi lá lutar com animais. Ele está falando que ele foi lutar contra pessoas com autoridade. Pessoas que queriam destruir a obra do Senhor. E ele foi lá e expôs a sua vida por causa do Evangelho. O que motivou ele a expor sua vida por causa do Evangelho? A promessa da ressurreição dos mortos. Então, se Cristo ressuscitou e Cristo de fato ressuscitou, não temos medo de expor a nossa vida, mesmo que seja em face da morte. Porque nós sabemos que receberemos dele a promessa da vida eterna. E isso é mais do que suficiente para eu me envolver na obra do Senhor. Se anime, meus queridos, no Senhor, para anunciar a palavra aos descrentes. Cristo te chamou para ser uma luz, ser sal, ser luz no meio das trevas. Anuncie a palavra do Senhor, resplandeça a luz do Senhor na vida dos demais ao seu redor, porque Cristo te chamou para isso. E saiba que Ele há de te recompensar no dia da ressurreição. Não tema, meus queridos, as tribulações que possam vir. Enfrente-as com coragem e perseverança. Olha o que Paulo falou, ele lutou com feras. Alguma vez aqui você já lutou com feras, no sentido figurado? Alguma vez você já teve que defender o Evangelho com unhas e dentes? Não sei se sim, se não, mas se algum dia você precisar defender o Evangelho, defenda a sua fé, não se assuste contra esses que estão aí fora, que querem acabar com a obra do Senhor. Se envolva com a obra do Senhor, não tema, enfrente-as com coragem e perseverança. E seja perseverante, pois uma coroa de glória aguarda aqueles que servem e honram a Jesus Cristo com as suas vidas. Amém, meus irmãos. Há uma coroa de glória que nós aguardamos no dia da ressurreição de Cristo. Confie em Cristo, se entregue à obra de Cristo, se envolva com Cristo,
porque Ele há de te recompensar no dia da ressurreição. Mas ainda falta mais uma coisa. Nós já falamos aqui que o motivo pelo qual nós devemos se envolver na obra do Senhor é, primeiro, porque nós somos salvos pelo Evangelho de Cristo. Então, se você crê em Cristo, logo, você tem mais do que motivo para se envolver na obra do Senhor. Segundo, porque os mortos ressuscitam. E se os mortos ressuscitam, eu sei que eu posso me envolver na obra do Senhor sem medo. E por último, e não menos importante, porque por meio da ressurreição de Jesus Cristo, vencemos a morte e seremos com Ele ressuscitados para a glória eterna. Olha o que fala aí no versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, por meio de Cristo nós temos a vitória contra o pior inimigo. Quem é o pior inimigo do crente? É a morte. Mas em Cristo nós temos a vitória, nós somos mais do que vencedores em Cristo. Então, se nós somos mais do que vencedores, por que eu não me envolver na obra de Cristo? Por que não me envolver na obra do reino do Senhor? Porque se eu já venci o pior dos inimigos, eu vou temer quem lá fora? A quem temerei? Cristo fala assim: não temais os homens que podem atentar contra o seu corpo, que podem ferir o seu corpo, mas eu vou te mostrar quem você deve temer. Tema antes aquele que pode não só tocar no seu corpo, como também pode levar a sua alma ao inferno. Ele não está se referindo a Satanás, está se referindo a Deus. Mas se nós confiamos em Deus como nosso Pai, confiamos em Cristo como nosso Senhor, então não temos o que temer. Se nós já fizemos as pazes com Deus por meio de Cristo, eu não tenho mais o que temer. O que um homem pode fazer contra a minha alma? Nada. O homem não pode fazer nada contra a sua alma, meu irmão, minha irmã. Então não tema, porque o pior inimigo, Cristo já venceu por nós. E é a morte, e Ele já venceu. Então, se Cristo já venceu o pior dos inimigos, o que temeremos? Então, meus queridos, se una a Cristo na luta contra o mal. Se una sabendo que a batalha já está ganha. A batalha já está ganha, meus irmãos. Oh, glória a Deus. A batalha já está ganha. Ele morreu, Ele ressuscitou. Eu não preciso temer. Eu posso descansar, porque o general do nosso exército, ele está à frente do seu batalhão. E se eu sou um soldado de Cristo, se eu sou uma soldada de Cristo, eu não preciso temer. Cristo já venceu por mim, e é na sua vitória que eu me confio, que eu confio. E isso não pelos meus méritos, mas pelos méritos dele, os méritos do nosso grande general Jesus. Meus queridos, busque viver uma vida que agrade a Deus em tudo e seja abundante em obras justas. Busque uma vida que agrade a Deus em tudo. Nosso pastor lá da nossa igreja, ele costuma definir assim: cristão é aquele que busca agradar a Deus em tudo. Então não é simplesmente você vir à igreja aos domingos ou você participar de uma coisa ou outra, não. É você buscar um estilo de vida que agrade a Deus em todas as coisas. No seu dia a dia, na sua casa, no seu serviço, na rua, no mercado, onde quer que você for, você é um servo de Cristo. E ali você busca agradar a Deus em tudo. Então, quando nós temos Cristo como nosso Senhor, e quando nós cremos nele, na sua ressurreição, quando nós cremos nessa palavra que nos foi dada, então nós temos mais do que motivos para nos envolvermos na obra do Senhor. E eu gostaria de terminar, isso não estava aqui no meu script, mas eu gostaria de terminar com uma palavra que se encontra lá em Daniel. Abra lá no livro do profeta Daniel, que é o capítulo 3. Olha que interessante que ele fala no versículo 16. Daniel 3,16. É um episódio em que
Nabucodonosor, rei da Babilônia, erige uma estátua e manda todo mundo, ao som da música, se dobrar e adorar aquela estátua. E aí, os famosos Sadraque, Misaque e Abednego, que eu costumo chamar pelos nomes verdadeiros deles, que é Misael, Ananias e Azarias, que são os nomes que glorificam a Deus, que foram os nomes que eles receberam quando eles nasceram lá na Judéia, eles responderam assim para o rei que chamou eles, falando: vocês não vão adorar os meus deuses? E aí, então vocês vão para a fornalha de fogo. E aí eles respondem: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Olha, sem temor, eles serviam a um Deus todo-poderoso. Eles serviam a um Deus todo-poderoso. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que me levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ali nós tínhamos 3 jovens que estavam no meio de uma geração ímpia, no meio da Babilônia, que é o tema do nosso culto de hoje. Jovens da Babilônia, mas que confiavam num Deus Todo-Poderoso e não temiam as forças do mal. Antes combateram com fé, com perseverança, que foi o que a gente acabou de falar aqui. Combater a força do mal com fé, com perseverança, sem esmorecer, porque nós temos fé num Deus Todo-Poderoso. E aqueles homens, quando foram lançados ali naquela fornalha, acesa 7 vezes mais, que chegou a matar um dos guardas que estavam lá, quando lançou eles lá, eles próprios morreram. Quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, haviam 4. Não haviam mais 3, haviam 4. Aquela promessa de que eu estarei contigo todos os dias se cumpriu na vida deles. E a promessa de Deus se cumprirá na sua vida também. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração, desde agora e para todo sempre. Então, meus irmãos, fiquem com essa palavra. Envolvam-se na obra do Senhor, porque Cristo ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte por nós. E Ele está ao nosso lado todos os dias, até o dia em que nós nos encontrarmos com Ele e para Ele estarmos ao lado dele por toda a eternidade. Amém?